Bom dia. Eu queria que antes da gente começar, mesmo que a gente tenha acabado de orar, você fizesse uma oração pessoal de gratidão. Vou te dar aí 2 minutos para você fazer uma oração em silêncio. Uma oração de gratidão a Deus por esse dia, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por todo o suporte. Oi. Amém. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Pedimos que o Senhor guie esse tempo e revele a Tua verdade através da Tua palavra, Pai. E que essa verdade transforme os nossos corações e nos faça ter uma compreensão mais aprofundada daquilo que o Senhor é, Pai. No nome de Jesus, amém. Oi. Bom, não posso gritar muito não. Bom dia novamente, feliz de estar aqui, mais um domingo, pela manhã, podendo cultuar o Senhor. A gente tem refletido sobre a cultura do culto na vida e a gente fica feliz quando a gente chega no domingo, quando a gente vê os irmãos e onde os nossos cultos pessoais eles se encontram, né? E a gente pode provar daquilo que o Senhor tem feito na vida do outro. Eu acho que mais interessante na nossa vida do que a gente se alegrar com aquilo que o Senhor faz por nós, é a gente se alegrar com aquilo que Deus faz pelo outro. E a gente dificilmente tem o hábito de se alegrar ou até mesmo de se importar com aquilo que o Senhor faz na vida do outro, porque a gente está muito ocupado com os nossos projetos e a nossa própria vida, né? Então, a gente tem muito para falar sobre nós e muito pouco sobre o outro, porque a gente não conhece. Então, que a gente tenha essa cultura de trazer os cultos da nossa vida, né, das nossas vidas, para a realidade coletiva, onde a gente possa realmente se importar e perceber o que Deus tem feito na vida de cada um. Então, quando eu chego aqui no domingo, eu fico feliz porque é onde eu posso olhar no olho, é onde eu posso perceber, mesmo que superficialmente, como que a pessoa aparenta estar, né? E a partir disso criar um elemento de encontro para que eu possa saber de verdade o que aquela pessoa está vivendo e participar da vida dela. Então, acho que ser igreja tem muito a ver com isso, né? E a gente quer reforçar isso sempre que for preciso e necessário. Mas a gente vai começar aqui a nossa exposição. A gente está na série de sermões do Evangelho de Marcos, desde fevereiro, provavelmente até julho, né? Ou mais, né? Do ano que vem. A gente vai estar sempre abordando o Evangelho de Marcos, versículo por versículo. Nós estamos no capítulo 8, ou seja, a gente está mais ou menos na metade, um pouco mais da metade aí dessa exposição. Então, o texto do domingo passado, dos versículos 22 a 26 do capítulo 8 de Marcos, mostrou a situação onde Jesus ele estava com os discípulos numa cidade chamada Betsaida, e levaram até Jesus ali, naquela situação, naquele momento, um cego. A ideia das pessoas de levar um cego a Jesus era para que quando Jesus tocasse naquele cego, aquele cego fosse curado. Essa era a intenção. Isso tem acontecido rotineiramente na vida de Jesus. Algumas situações já aconteceram assim. Certa vez Jesus estava no caminho do mar da Galileia e uma multidão o cercava, e uma mulher tocou na veste de Jesus e ela foi curada. Então, o que sai de Jesus, o que sai da essência de Jesus, que é uma essência divina, traz cura, traz resolução para os problemas. Então, a ideia das pessoas aqui é pegar esse cego,
levar até Jesus para que Jesus, tocando no cego, ele pudesse ser curado. Então, naquela situação, Jesus levou o cego, pegou o cego ali na cidade de Betsaida, levou para fora da cidade, fora da muvuca ali das pessoas, dos falatórios, né, que estava acontecendo ali, e até mesmo da presença dos discípulos. Jesus retirou aquele cego, levou para fora para curá-lo, para fazer aquilo no qual o cego foi lá para que acontecesse. Então, ao final daquilo ali, Jesus ele pede para que aquele homem, agora curado da cegueira, Jesus resolveu o problema dele. Agora ele curado, ele volte para casa, mas ele entre pelo povoado, no meio de todo mundo, mas que ele não fale nada do que aconteceu. A ideia de Jesus é fazer com que ele passe ali meio que despercebido, né? O objetivo aqui de Jesus é de direcionar aquele ensino extraído de um milagre, né? Direcionar o ensino dele, que é consequente do milagre ali, para os discípulos. Jesus quer ensinar algo para os discípulos. Embora Jesus tenha tirado o cego ali de toda a cidade, da frente de todas as pessoas, da presença dos discípulos e levado para fora, Jesus tem a ênfase de ensinar a partir daquilo ali algo específico aos discípulos. Vocês lembram que os discípulos, por diversas situações, acabaram duvidando ou até mesmo não compreendendo as coisas que Jesus fazia. Eles estavam o tempo todo vendo, mas muitas das vezes não estavam entendendo nada. Era ou não era? Jesus curou, Jesus fez isso, fez aquilo, os discípulos estavam ali o tempo todo vendo aquilo ali, mas eles acabavam duvidando em algumas situações ou não compreendendo aquilo que acontecia ali. Então, na última situação, referente a isso, Jesus alertou os discípulos que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus. Lembram disso? A gente falou isso há 2 domingos atrás. Jesus falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Esse fermento aí que é de caráter doutrinário. Jesus não estava falando de um fermento que diz respeito a pão, né? Jesus está falando de um fermento que é algo simbólico, que é algo ilustrativo para simbolizar o caráter doutrinário e teológico que os fariseus carregavam como verdade. Então, eles cobraram de Jesus sinais do céu que comprovavam quem Jesus era. Vocês lembram disso? Os fariseus estavam lá, nos mostre sinais do céu, nos dá um sinal que a gente possa realmente comprovar que você é isso que você faz, que você fala. Então Jesus ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com essa doutrina que duvida de quem Cristo é, cuidado com isso. Então Jesus quer ensinar aqui aos discípulos com uma cura gradual. A gente vê sempre o Evangelho de Marcos, a palavra imediatamente, e essa palavra sempre tem o sentido que a gente realmente sabe, que é de imediatamente. Quando a gente vê no Evangelho de Marcos, e fulano foi curado imediatamente, isso quer dizer que foi totalmente naquele momento, foi exatamente naquele momento. Só que agora a gente vê aqui uma cura que ela não acontece imediatamente. Vocês viram no domingo passado, Jesus foi lá, fez lá o processo e o cara falou assim, eu estou vendo, mas estou vendo que nem umas árvores as pessoas. Jesus, espera aí, não deu muito certo não. Porque não foi imediatamente. Ali, Jesus está querendo ensinar algo aos discípulos. Não quer dizer que Jesus, o truque de Jesus não deu certo de primeira e ele teve que tentar outra vez. Gente, tudo que Jesus faz, ele faz por um propósito. Ele não faz por plano B. Se não der certo, eu tenho um outro plano. Não. Tudo que ele faz com um propósito. E esse propósito vem da sua própria natureza eterna, santa, imutável. Deus é um Deus sábio. É ou não é? Tudo isso a gente sabe. Então, o que é que Jesus está querendo ensinar com uma cura que aparentemente não deu certo de primeira e que só deu certo depois? Que os discípulos precisam entender que eles estão sendo curados
gradualmente, eu tenho um problema com essas palavras difíceis, gradualmente da cegueira espiritual. Vocês, discípulos, vocês estão andando comigo, vocês estão vendo as coisas acontecerem, mas vocês não estão pegando a ideia logo assim de cara. Vocês estão, crê um pouquinho, aí depois dá um pé para trás, aí depois isso aqui já dá uma... acredita e outra não, e fica naquela coisa. Porque Jesus, ele está ensinando que aqueles caras precisam entender que eles estão sendo curados através de um processo de uma cegueira espiritual. As pessoas estão andando com Jesus, mas ainda assim não creem. E a gente tem que refletir numa coisa. O que é crer em Jesus? O que é crer em Deus? A gente tem falado isso direto. Crer em Deus, será que é acreditar que Ele existe? A Bíblia fala que até os demônios fazem isso. Até os demônios creem na existência. Crer em Deus, crer em Jesus, está muito mais além de acreditar que Ele existe. Está muito mais. Então os discípulos estão ali, eles creem que Jesus existe porque eles estão vendo, mas Jesus está ensinando e insistindo numa ideia de que eles precisam ver além do que os olhos veem. Eles precisam crer, porque a fé não é olhar. Eu olho e creio. Não, a fé é você ver sem olhar. É você acreditar em algo que você não vê, porque está no âmbito do imaginável. Não está na coisa visível, lógica, aparentemente lógica. Então Jesus está ensinando, vocês estão sendo curados de uma cegueira espiritual através de um processo. Então isso aqui é uma introdução do que a gente vai falar hoje. Então o texto que a gente vai ler hoje é a continuidade disso aqui, Marcos 8, do 27 ao 30. Eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta aí. O cara trouxe o copo do Luan Santana, mano, pra mim, mano. É isso, mano. Heresia, mano. Marcos 8, do 27 ao 30. Permaneça com sua Bíblia aberta. O texto fala o seguinte: Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. A primeira parte do texto fala que Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia, que é a região onde Jesus predominantemente está atuando, no seu ministério, e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Então nós temos visto, desde o início da nossa série, em Marcos, que Jesus ele tem explorado novos lugares. Jesus ele tem ido a novas regiões. Jesus tem entrado em novas cidades para continuar a propagar a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho tem que ser espalhada, ela tem que correr para além daquela realidade ali que está acontecendo à volta de Jesus. Então Jesus tem entrado em novas cidades, em novas regiões, tem conhecido novas pessoas com a ideia de pregar o Evangelho. E essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, ela tem implicações que são muito práticas. Ela tem implicações que fazem com que o conteúdo central dessa mensagem não seja trocado pelas obras de serviço. Uma coisa tem que ficar muito bem clara. Existe o Evangelho e existe o fruto, a consequência do Evangelho, que são as obras. Lembra que Paulo falou? Nós fomos feituras de Deus para boas obras. Porque essa feitura de Deus, nós somos feituras de Deus porque nós fomos gerados pelo Espírito, nós nascemos de novo, nós somos nova criatura através da pregação e do convencimento do Espírito por meio do Evangelho. É ou não é? Então,
existem implicações práticas, só que essas implicações elas não podem alterar o conteúdo central da mensagem. Jesus está fazendo um monte de coisa, tá ou não tá? Jesus está curando? Tá. Mas você vai ver os primeiros capítulos de Marcos, a ênfase do ministério de Jesus é a pregação do evangelho. Primeiro prega, mas tem um enfermo, a gente cura também. Porque o serviço é completo. Mas qual que é a ênfase? A pregação do evangelho. Porque é o que salva o homem. Porque é o que traz transformação por inteiro do homem. O que adianta o cara foi alimentado, mas não tem salvação? O interessante é que ele alcance a salvação por meio da graça em Cristo e que ele seja suprido nas necessidades da vida dele. Seja se é cura, seja se é comida, seja o que for. Então, mas Jesus ele tem levado resoluções para as demandas existenciais de muita gente, mesmo que a ideia dele principal seja a propagação do evangelho. Mas quem está cruzando o caminho de Jesus ali tem encontrado aquilo que precisa. Porque é isso, gente. O evangelho ele nos leva a pensar e a agir para além de um conteúdo teórico. O conteúdo teórico, ele nos dá a salvação, mas o que evidencia a salvação é aquilo que se faz a partir dessa salvação já existente e que não é obra nossa, que é obra de Cristo. Então, tudo isso porque em Jesus há poder suficiente para resolver os problemas de salvação do homem e também as suas problemáticas terrenas. Então, no decorrer aqui do Evangelho, Jesus ele vai explorar novas cidades porque o destino dele é Jerusalém. Jesus está indo em lugar, está indo para outro, vai e volta, sempre voltando para Cafarnaum, para a região da Galileia, e vai para um outro lugar, e explora territórios não judeus, e por aí vai. Mas a direção dele é Jerusalém. E dessa vez, Jesus está explorando as regiões que cercam a cidade de Cesareia de Filipe. O texto fala isso. Então, quando Jesus estava no meio do caminho, indo para as regiões ali, de Cesareia de Filipe, e ele estava junto com os discípulos, ele fez uma indagação muito curiosa aos discípulos. Ele pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? É uma pergunta que é curiosa. Quem as pessoas, não vocês, quem as pessoas dizem que eu sou? A essa altura, aqui na caminhada ministerial de Jesus, ele já foi acusado de falar em nome de Belzebu. Ele já foi confundido com isso. Ele já foi chamado de doido pelo da sua própria casa. Lembra quando Jesus estava lá, que a mãe dele foi lá com as irmãs para tentar tirar ele à força, porque achava que ele estava doido, porque estava contrariando a religião, a lei, tudo aquilo ali. Ele foi chamado de doido. Ele foi chamado de rebelde pelos religiosos, pelos fariseus. Ele foi tirado de tempo pelos amigos de infância lá na sua cidade, quando ele foi lá. Lembra? Mas esse daí não é o menino lá, o Jesus? O filho da Maria, do José. Agora é Deus, Agora faz esse monte de coisa, Olha aí. Foi tirado de tempo ali e foi associado aos pecadores, porque ele se assentou na mesa com pecadores. E tantas outras coisas que Jesus foi associado, definido, chamado e tudo mais. Existem muitos comentários espalhados por aí em todo o Evangelho e nas entrelinhas também, no bom sentido, daquilo que está relatado sobre uma possível identidade de quem Jesus é. São pequenas definições por meio de percepções pessoais. Eu olho o fulano, eu observo da maneira que eu quero, eu defino da maneira que eu quero. Isso não quer dizer que a pessoa é aquilo que eu defini, mas isso para mim se torna aquilo que eu acho que ele é. Isso tem acontecido aqui no Evangelho. As definições pessoais das pessoas em relação a Jesus. E detalhe, todos esses comentários aqui e definições sendo gerados por consequência das ações de Jesus. Eles estão definindo Jesus a partir daquilo que Jesus está fazendo. Eu suponho que Jesus seja isso porque ele faz isso. Jesus está sendo
definido aqui por religiosos pelo que ele fez, pelo que ele está fazendo, pelas suas atitudes, pelas suas ações, né? E a pergunta de Jesus aqui aos discípulos é: quem as pessoas dizem que eu sou? Essa é a pergunta que começa aqui a ideia. Quando eu saio depois dos milagres, quando eu saio depois que eu curo as pessoas, quando eu resolvo o problema ali das pessoas, quando eu vou embora, como que eles me definem? É isso que eu quero saber. Essa é a ideia de Jesus. E aí eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. Faz até algum sentido, gente, a observação aqui que as pessoas estão fazendo sobre Jesus, né? A partir de uma análise o quê? Superficial, uma análise periférica de toda a realidade de quem Jesus é. João Batista, que é o primeiro associado aqui à definição de quem Jesus é, ele foi o precursor ali do ministério profético de Jesus. Ele que iniciou aquilo que Jesus continuou. Ele apareceu no deserto da Judéia, na beira do mar ali da Galiléia, pregando uma mensagem que tinha um caráter apocalíptico. Qual que era a mensagem ali de João Batista? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Jesus ele continua com essa mensagem depois que João Batista sai fora. Jesus ele continua. Então faz até algum sentido uma certa associação de Jesus com João Batista. Porque tem certas características que envolvem os dois, o exercício profético, o exercício ministerial ali dos dois. Essa é a principal mensagem de Jesus ao percorrer as cidades. A mesma mensagem que João Batista estava pregando ali. Arrependam-se. Talvez por isso que as pessoas estavam achando que Jesus era João Batista. Então, em alguma escala aqui, faz sentido a comparação e a associação de Jesus a João Batista. Mas as opiniões, elas estão divididas. Alguns estão dizendo que é João Batista, né? Porque outros já estão afirmando que Jesus é Elias. O Elias aí, ó. Uns já estão afirmando que Jesus é Elias. Quem é Elias? Que surgiu lá no Antigo Testamento, foi levantado por Deus como um profeta para confrontar a idolatria ali, em que vivia ali o povo de Israel, né? Ele foi levantado para confrontar, para bater de frente com aquela situação ali. Aquele povo ali naquela época estava sendo governado pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel, e por influência ali política, por influência de domínio ali, os israelitas acabaram se afastando de Deus e começaram a adorar Baal. Vocês lembram disso? Quem é Baal? É uma espécie de entidade pagã. É um Deus que não fala, é um Deus mudo, é um Deus que é incompleto. Entendeu? Então Elias, ele foi levantado como uma peça fundamental ali para o período profético. O livro de Reis vai narrar a história de Elias, que foi um homem que foi usado por Deus grandiosamente, né? Então, através dele, Deus ressuscitou mortos, fez chover fogo do céu, ele evaporou ali numa carruagem, né? É um verdadeiro homem de Deus, mas não é Jesus. É um homem de Deus? É um cara espiritual? Ixi, irmão, o cara não falta um culto, o cara é de Deus mesmo. Mas é Jesus? Não é. Parece com Jesus? Tem característica de Jesus? Pode ser que as pessoas estão associando Jesus a ele por causa dos feitos, por causa daquilo que Elias representou para o período profético? Sim, mas não é Jesus. Eles dizem que tu és João Batista, ou Elias, ou um dos profetas. E esse termo profeta traz vários desdobramentos dentro de toda a história bíblica. No Antigo Testamento nós vemos os profetas que foram responsabilizados por Deus para anunciar coisas futuras, coisas que viriam a respeito de quê? Da revelação de Deus. Não eram adivinhações, eram revelações de coisas futuras sobre aquilo que Deus
tinha como um plano eterno na história da redenção. Os profetas, eles surgiram com essa responsabilidade. Então a gente tem uma lista de profetas, entre os profetas que dataram a revelação, profetas que documentaram em forma de livros aquilo que foi a revelação de Deus ali, naquele período ali. E nós vemos os profetas que foram responsabilizados de falar, não de datar, não de documentar, mas de falar. E essa é uma parte muito interessante da característica e profética, porque é a fala com intencionalidade. É o exercício profético com intenção, tendo a revelação de Deus como uma defesa de fé. É algo que é um manifesto ali, entendeu? É algo que questiona as incoerências. E é o que Elias fazia. Ele estava questionando, vocês estão adorando Baal, vocês estão doidos, é? Por que vocês estão fazendo isso? Por quê? Porque é uma defesa de fé. Ele tem noção do que está sendo revelado para ele sobre as coisas futuras e ele está defendendo aquilo ali, ele está manifestando aquilo ali contra uma incoerência, contra uma mentira. Então, no Novo Testamento, aparece João Batista carregando a característica profética, né, desses profetas do Antigo Testamento. João Batista aparece no início do Evangelho com essa característica e encerrando também essa leva de perfil profético. Esse perfil que identifica os profetas ali do Antigo Testamento. E agora a gente vai ao ponto da definição das pessoas a respeito de Jesus. No Novo Testamento, Jesus também é considerado profeta. Ou seja, as pessoas estão dizendo que Jesus é João Batista, e ele tem características de João Batista. As pessoas estão dizendo que ele é Elias, e ele tem características de Elias. E as pessoas estão dizendo que ele é um dos profetas. E no Novo Testamento, Jesus ele é considerado profeta, mas a característica profética de Jesus está à parte de todos os demais. Não tem associação com aquilo que os profetas ali do Antigo Testamento faziam, revelavam, porque Jesus, ele é o portador da revelação final, última e total, completa de Deus. Jesus, ele é o portador dessa revelação última. Não existem novas revelações. Novas revelações não existem. O que o escritor de Hebreus vai falar? Deus falou por meio dos pais, falou por meio dos profetas e agora ele fala por meio do Filho. Por quê? Porque o Filho é o portador dessa revelação na qual não é necessário nada mais além da revelação que o portador ali, que é Jesus, tem. Então ele é o confirmador pessoal do próprio anúncio da redenção. O anúncio ali que tem sido falado desde o Antigo Testamento, que os profetas estão apontando, ele é o próprio anúncio redentivo. Jesus, enquanto profeta, é o próprio anúncio de redenção. A ele, a Jesus, pertence o ápice, o máximo dessa revelação. Mas o interessante aqui das pessoas em definirem Jesus como um profeta, vem exclusivamente da falta de conhecimento de quem Jesus é. Parece, gente, parece. Parece que o fulano é isso, parece, mas é. Parece que o fulano aí tem cara de pirangueiro, mas ele é pirangueiro. Parece que aquele cara ali é mal encarado, mas ele é mal encarado. Parece que aquela menina ali, é bruta, mas será que ela é bruta? Tudo isso parece. Parece que é João Batista? Parece. Parece que é Elias? Parece. Parece que é um dos profetas? Parece, mas não é. Essa é a grande questão. Não é. Jesus não é um profeta como os outros. Por isso que ele não pode ser comparado a esses. Ele não é só mais um que apareceu por ali, naquela região. E a gente vai entender isso
agora, o texto continua. E vocês? Jesus perguntando aos discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? E agora Jesus ele traz uma tensão aqui para esse questionamento. E vocês? Ele traz profundidade. Esse e vocês aí tem uma entonação diferente. É ou não é? É como se Jesus estivesse querendo falar. Eles erraram ao me definir. Agora vocês, que andam comigo, que estão o tempo todo ao meu redor, que eu suponho que vocês me conhecem, eu quero saber quem vocês dizem que eu sou. Para vocês, quem eu sou? Essa é a pergunta de Jesus para os discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? A vocês que foi dado conhecer os mistérios do reino. Lembra quando os discípulos questionaram Jesus das parábolas? Jesus, por que o Senhor está falando assim, hein? Ninguém entende nada. Parece que é um enigma, né? Jesus falou, a vocês foi dado conhecer os mistérios. A vocês, aos demais não. E agora Jesus está questionando, a vocês que foi dado conhecer os mistérios, quem vocês dizem que eu sou? Já que aqueles que não têm acesso a essa revelação, estão dizendo que eu sou um, sou outro, sou aquele outro, o fulano, o ciclano. Quem vocês dizem que eu sou? Duas coisas sobre isso aqui, sobre essa pergunta de Jesus. A primeira é que Jesus não está, com essa pergunta, buscando alguma afirmação nessa definição. Ei, me falam aí que eu sou, eu estou um pouco carente aqui, eu preciso de ser afirmado aí na minha identidade, me fala aí quem eu sou. Não, Jesus não tem esse objetivo de buscar afirmação, porque Jesus ele sabe quem ele é, ele sabe muito bem quem ele é. A segunda coisa é que Jesus ele está elevando o nível da sua revelação, ele tá saindo da superfície da revelação, superfície no bom sentido, viu gente? Revelação de Deus não é nada superficial, mas ele está elevando aquilo que ele está revelando ali. Jesus não é o Messias simplesmente porque se fez homem. A ideia não é fez homem, pronto, é Messias. Não é por causa disso. Ele é o Messias porque, sendo homem, ele cumpriu perfeitamente todo o plano de redenção. Todo o plano eterno de Deus para trazer redenção, para a salvação dos seres humanos. Ele é Messias por isso. Por isso que ele é Messias. Sabe por quê? Por causa da definição apostólica que nós vamos ver agora. Pedro respondeu. Olha o que Pedro respondeu. O Senhor é o Cristo. Essa é a resposta de Pedro. Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Ele não está procurando afirmação, ele está elevando o nível da revelação. Pedro, inspirado pelo Espírito, falou, o Senhor é o Cristo. Aqui está o nível mais elevado da definição humana acerca de Jesus. Ninguém definiu melhor Jesus do que Pedro. O Senhor é o Cristo. No momento crucial, tu és o Cristo. Em Mateus, a definição de Pedro é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui no Evangelho de Marcos só tem o Senhor é o Cristo. Porque essa informação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não veio do próprio Pedro. Gente, sem a ação do Espírito Santo, a gente nega Jesus 3 vezes. Entendeu? Como é que o cara que nega Jesus 3 vezes define Jesus tão perfeitamente por si só? Tem como? Não tem. Isso aqui é a ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que tá confirmando, que está convencendo Pedro sobre a definição de quem Jesus é. Então, o mesmo que trouxe, o mesmo Espírito Santo de Deus, né? O mesmo que trouxe confirmação a Jesus no batismo, lembra? Tu és o meu filho amado. O mesmo Espírito que confirmou que Jesus era o Filho amado de Deus, está confirmando a Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a definição. E no Antigo Testamento, toda vez que ungiam um rei, toda vez que um rei ia ser colocado ali no seu ofício, que tinha a cerimônia ali de posse
né, de ordenação ali, ele era chamado de Filho de Deus, toda vez. Pedro está afirmando aqui uma definição sobre Jesus que vem do alto, que não vem dele. Tu és o Cristo. O que isso quer dizer? Tu és o último ungido. Tu és aquele que encerra aquilo que não é mais necessário, que vem alguém depois disso. Entendeu? Essa é a ideia aqui. Nem pastor, nem apóstolo, profeta, seja lá o que for, que se diz que são ungidos. Nenhum desses. Porque Cristo é o último ungido. Ele é o Messias que foi profetizado lá no Antigo Testamento, que viria para trazer redenção para o seu povo. Então reparem aqui que essa é a primeira vez no Evangelho de Marcos que Jesus é chamado de Cristo. Essa é a primeira vez que Jesus ele é chamado de Cristo, em toda a narrativa aí de Marcos. Nós estamos chegando, gente, aqui ao ponto mais alto da revelação da pessoa de Jesus. Ao ponto mais alto. De agora em diante, a partir desse texto que a gente está falando hoje, para o final do livro, a ideia de Jesus do ensino é de anunciar a sua morte. Agora muda, a gente está num ponto crucial aqui do Evangelho. A palavra Cristo significa ungido. Cristo é um ungido. Mas o óleo dele não é fabricado em Israel. Não vem de Israel, não tem toda essa fabricação. O óleo ungido de Cristo é o seu próprio sangue. Esse é o óleo que é necessário. Esse é o óleo que traz vida, transformação, purificação de pecados. O resto só mela a testa da gente e que demora a sair, viu? Que é um danado. Mas o óleo do ungido que é Cristo, o último ungido, é o seu próprio sangue. Essa é a ideia. Então, a revelação sobre quem Jesus é está sendo elevada. Vocês estão percebendo? Está sendo elevada. Agora ele é Cristo. Agora ele não é mais chamado só de Jesus. Agora ele é Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Jesus é o seu nome civil. Jesus é o seu nome civil. Cristo é o seu encargo. Cristo é o seu desígnio. É a sua vocação. É a sua missão. Essa é a ideia. Não que Jesus até aqui estava brincando, né? E agora ele vai atuar no ministério. Nada disso. E o texto continua. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Então o sigilo aqui permanece, porque agora claramente Jesus ele foi identificado pela sua vocação de ser o Messias sofredor. Agora ele foi identificado como isso. Nele a redenção é completa. Em Cristo, em Jesus Cristo, a redenção é completa. O texto termina com isso. Jesus advertindo os discípulos para que não falassem a ninguém a respeito disso. Então, para a gente refletir sobre tudo isso que a gente viu do texto bíblico, do contexto e da história real que esse texto representa, a gente precisa refletir sobre algumas coisas. Primeira coisa, Jesus ele não pode ser definido pelo que nós pensamos que ele é. Jesus não é quem você pensa que ele é. Jesus não pode ser definido pelo que a cultura diz que ele é. Jesus não pode ser definido pelo que as pessoas, cheias de pecados e mazelas, constroem para si e identificam Jesus como sendo aquilo, um espelho daquilo que elas são. Jesus ele não pode ser definido por isso. Jesus ele é definido pela revelação do Espírito. Por isso que o mesmo cara que negou Jesus 3 vezes, agindo por conta própria, quando ele estava agindo pelo Espírito, ele conseguiu definir perfeitamente quem Jesus era, o Cristo. Entendeu? A gente precisa ser guiado pelo Espírito, para que a gente identifique quem Cristo é. Porque senão a gente, Jesus é legal, é top, é legal, é bonitinho,
é docinho, faz isso para mim, me abençoa, me dá uma namorada, me dá um carro, me dá um emprego. Ele é um amor. Ele é um amorzinho. Jesus é um amorzinho que eu não consigo vê-lo de uma outra forma. Pronto, você não consegue ver de uma outra forma porque você está sendo guiado pelo seu próprio Espírito e não pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus nos traz a revelação de quem Ele é. Só que para a gente isso é difícil de entender, porque a gente acha que é muito forte quem Jesus é. Porque a gente quer comparar Jesus com os homens. A gente quer comparar Jesus com o nosso coração corrompido. Quando a gente fala da ira de Deus, Jesus irado, a gente compara essa ira à nossa ira. Uma ira que é capaz de matar, de assassinar uma pessoa. Gente, sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus para entender a profundidade de quem Cristo é. Ele não é quem você pensa que é. Tudo que você imaginar sobre quem Cristo é, ainda é raso. Porque ele está para além da nossa compreensão. Ele não pode ser definido pelo que nós pensamos. Não pode. Imagina se Jesus é definido e deixa por ali mesmo pelaquela galera. Jesus seria o quê? João Batista, Elias ou um dos profetas? Jesus não é nenhum desses. E ele nem se compara a esses. Nem se compara. Porque enquanto um está apontando o caminho, ele é o próprio caminho. Ele não se pode ser comparado com os outros, com ninguém. Entendeu? Então, segunda coisa. Isso aqui é importante, gente. Jesus, ele não é simplesmente Jesus de Nazaré, como muitos insistem em falar. Jesus não é simplesmente Jesus de Nazaré, porque essa definição só aponta para a humanidade de Jesus. Jesus era de Nazaré? Jesus era o Jesus de Nazaré? Era, mas ele não era só isso. Quando a gente fala que Jesus é o Jesus de Nazaré, a gente está dizendo que ele é só um homem. Aquele que foi rejeitado lá na sua cidade, pronto, esse daí. A gente está dizendo que Jesus não tem moral. Jesus é o Jesus de Nazaré. Ah, é? Então a galera não deu nem moral para ele lá na cidade dele. É esse daí? Essa aí é a ideia? Jesus não é simplesmente o Jesus de Nazaré. Jesus não é. Isso exclui a sua vocação messiânica. Exclui. Torna ele somente homem e exclui a sua vocação, o seu desígnio. Ele é o Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele mesmo que sendo Deus, mesmo sendo Deus, não usurpou do direito de ser Deus em detrimento da sua própria vocação. Ele se fez homem, se fez servo, se fez ali, se colocou à disposição e a serviço dos demais. Sendo Deus. Não deixou de ser Deus para virar servo. Sendo Deus, se fez homem e se tornou servo. Entendeu? Então ele não é simplesmente o Jesus de Nazaré. Ele é o Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque isso aponta para todo o desenvolvimento da revelação profética e da revelação messiânica de quem Jesus é. Por que ele foi feito homem? Por quê? Será que Jesus foi feito homem só para ser chamado de Jesus de Nazaré? Gente, Jesus de Nazaré morre e não ressuscita não, gente. Não ressuscita. Está vendo então o problema? O problema é que ele não é Jesus de Nazaré? Não, não é esse. O problema é que ele não é só isso. É que ele está além disso. Para morrer, tinha que ser homem. É ou não é? Mas para vencer a morte, tinha que ser Deus. Tinha que ser Deus. Por isso que ele é Deus, homem. Por isso que ele é Jesus, porque é homem, Cristo, porque tem um desígnio eterno, o Filho do Deus vivo. O homem que é Deus, o Deus que é homem. Entendeu? Então, aí está o Cristo. Isso é o Cristo. Isso é a ideia do Cristo. Esse é o conceito do Cristo. Ele é inseparável no seu próprio ser, né? Isso revela
a glória do Pai. Amém? Eu queria que você baixasse sua cabeça.